Mudança, o Bolsonaro, ele solicitou hoje, por volta de 12h20, a fita é o seguinte: a dispensa do senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, da função de vice-líder do governo no Senado. E claro, a conversa oficial, pública, é que a saída acontece em atenção ao pedido de Rodrigues, segundo mensagem direcionada ao Senado, porque o presidente manda para o Senado: estou mudando a vice-liderança, é uma explicação oficial. A partir de agora, entra no lugar dele como vice-líder do governo fulano de tal e tal. Não é nada extraordinário. Vocês estão lembrados que na semana passada, retrasada, houve uma troca ali coletiva de vice-líderes. Inclusive a Zambelli, aliada de primeira hora do Bolsonaro, foi retirada da função, né, de vice-líder, e para acomodar gente do Centrão, não é? Para que ficasse ali como representante do governo, porque é isso, ao fim e ao cabo, é isso que é um líder e um vice-líder, né? Eles representam interesses do governo. No Brasil já vimos coisas, por exemplo, como o líder votar contra o governo. Já teve. É impressionante, mas já teve. O cara é líder do governo na Câmara, no Senado, e de repente ele vai lá e vota contra. Muitas vezes o governo quer que ele vote contra, é uma outra história. Já teve momento em que ministro deixou de ser ministro para votar pelo impeachment da presidente? Aconteceu no caso da Dilma. Não é? Não é? É aquele negócio: o sujeito volta a ser parlamentar, ele tem todo o direito de votar como quiser, mas ele deveria ter saído do governo muito antes. Dizendo, sim, não, né? Fico aqui, não é? Não compactuo com isso aqui, né? Exato, mas não, ficou lá como ministro e tal, aí sai para votar. Isso é de uma deslealdade inominável. Pois bem, o Chico Rodrigues é o tal que, numa visitinha da Polícia Federal, foi encontrado com dinheiro na cueca e em partes íntimas e tal, durante a operação em Boa Vista. Vamos começar ali por que houve essa operação. Polícia Federal, por ordem judicial, é claro, apura desvio de recursos públicos, de novo, destinados ao combate à pandemia de Covid-19. Ou seja, dinheiro para leito hospitalar, para UTI, para compra de aparelhos que servem para as pessoas que têm crises respiratórias, às vezes fatais, em razão da Covid. E nós temos visto, sem surpresa, hein? Interessante é isso, ninguém ficou estupefato. Mas como? Estão roubando dinheiro durante a pandemia? Ou, pior, estão roubando dinheiro público destinado ao combate às consequências da pandemia? Estão. E já tivemos operações no Amazonas, inclusive com denúncias contra o próprio governador, no Pará, também com denúncias contra o primeiro escalão do governo estadual, também em Roraima, Rio de Janeiro. São várias as denúncias, né? E mais, tem mais por aí. Pois bem, lá em Roraima, os valores descobertos na casa do senador chegaram a R$100 mil. E parte dessa grana estava ali na roupa íntima do sujeito e em partes íntimas também. Nos termos do artigo 66A do regimento interno dessa Casa do Congresso Nacional, em atenção ao pedido do senhor senador Francisco de Assis Rodrigues, solicito providências para sua dispensa da função de vice-líder do governo no Senado Federal. Esse é o texto publicado no Diário Oficial da União. Basicamente falando o seguinte: vamos trocar o vice-líder no Senado porque o vice-líder Chico de Assis pediu para que ele não ficasse mais nesta função. E esses R$100 mil, isso aí é aquela parte ali, né, pequena do negócio todo. Porque a investigação, ela não começou ontem
e já apurou desvios consideráveis, não é? E ela era uma investigação sob sigilo, agora deixou de ser, né? Aliás, tornou-se excessivamente pública, né? Apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia. E esse dinheiro é um caso muito parecido com o do Rio de Janeiro. Esse dinheiro oriundo de emendas parlamentares. São recursos determinados por emendas parlamentares. Lá no Rio, depois de um longo processo, né, dinheiro que saía do governo, ia para a Assembleia, sobras voltavam para o governo, aí o governo dizia: o que eu faço com as sobras? Aí os deputados diziam: olha, vamos fazer aqui uma lista de cidades para receberem os recursos. E aí o dinheiro ia para essas cidades, distribuído entre essas cidades. Porém, parte considerável voltava não para o governo, mas para a Alerj, mas aí já em forma de propina. Aí já era uma operação oculta. Então, também em Roraima, recursos oriundos de emendas parlamentares teriam, na visão da Justiça, da Polícia Federal, do Ministério Público, teriam sido roubados. A ordem de busca e apreensão, ela foi autorizada, não foi por juiz de primeira instância ou coisa que o valha, foi por Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. E então eles encontraram na roupa do Chico Rodrigues, e também ali distribuído, né? Um pouco ali só amoitado na roupa, o outro tanto já nas partes íntimas, R$30 mil. Ao todo, os valores, só na casa do senador, os valores descobertos, chegariam a 100 mil. Não, mas é crime ter dinheiro em casa? Não. Não é. Mas você deve saber de onde veio, não é? Claro. Olha, esse dinheiro aqui... esse dinheiro aqui eu acabei de receber ali, um aluguel, peguei uma parte no banco, fiz um empréstimo e peguei em espécie. O que vendi um troço, né, Zaidan? Vendi um carro agora, acabei de vender um carro, não é? Qualquer coisa. A investigação apura indícios de irregularidades em contratações feitas com dinheiro público, que teriam gerado sobrepreço de quase R$1 milhão. R$1 milhão de sobrepreço, ou seja, roubados da população. Só na base do sobrepreço. R$1 milhão. E aí tem a distribuição, tem os pedágios, não é? As informações oficiais da Polícia Federal, dado o sigilo do caso, sigilo determinado pela Justiça, é óbvio, né? Se limitam a dizer que foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão durante essa operação em Boa Vista, que busca desarticular possível esquema criminoso. Perdemos o contato com o Cláudio Zaidan, vamos retomar o contato lá com o Uberaba para ele seguir no comentário falando do tema mais importante do dia. E desde ontem à noite, né, esse dinheiro encontrado com o senador. Quero destacar também, antes do retorno do Cláudio Zaidan, que permanece a votação lá no STF do caso que diz respeito ao habeas corpus do André do Rep. A ministra Carmen Lúcia votava até agora há pouco, já está em 7-0. A sequência lógica é de que Marco Aurélio Mello, aquele que forneceu o habeas corpus, seja o último a votar. Tá de volta, Zaidan? Sim, tá me ouvindo, Ronald? Sim, vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando aqui que, segundo a Controladoria Geral da República, que também faz parte da operação, a operação chama Desvide-19. Não é lá um nome muito criativo, né? Desvide-19. Apura o desvio de recursos públicos por meio de direcionamento de licitações. Especialidade nacional, né, Ronald? Opa! Direcionar licitação aqui, pô, deve ter doutorado nisso, né?
em nível internacional. É o pós-doc, né? Que nem a gente tem ouvido falar tanto aí. Ainda segundo a CGU, as contratações suspeitas de irregularidades realizadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde envolveriam aproximadamente 20 milhões, que deveriam ser utilizados no combate às consequências da epidemia do coronavírus. Rapaz, então 100 mil, que significam 10% só daquela grana de sobrepreço. Porém, a coisa toda chega a 20 milhões de reais, segundo a Controladoria Geral da União. A operação que atingiu o senador foi realizada no mesmo dia em que Bolsonaro voltou a dizer que dará uma voadora no pescoço de quem se envolver em corrupção. A expressão foi usada uma semana depois de o presidente ter afirmado que a Lava Jato acabou, porque, segundo ele, não há casos de irregularidades em sua gestão. Depois até ele disse, não, eu disse que acabou em relação ao governo federal, mas continua aí nos estados, municípios e tal. Mas, obviamente, ali era uma espécie de autoelogio, né, pelo suposto fim da Lava Jato. A promessa também foi feita no momento em que Bolsonaro tem sido criticado por parte de sua militância e por lavajatistas que apontam o enfraquecimento da pauta anticorrupção no governo. Mas, primeiro, quando a gente fala em líder, vice-líder, outro dia dizíamos aqui que o então recentemente escolhido líder do governo na Câmara, ele tem um discurso quase invariável de combate à Lava Jato, não é? É o discurso padrão. E ele foi escolhido para líder na Câmara. Alguém pode dizer, não, mas uma coisa é o que pensa o presidente, uma coisa é a ideia do governo em relação ao assunto, outra coisa é o que pensa o seu líder. Não. Porque quando você escolhe, é preciso haver afinidades, não é? Objetivos comuns, ideias semelhantes, próximas ou iguais, até. Então, você tem uma multidão da qual você pode escolher quem você vai colocar como líder ou vice-líder. E, no entanto, a escolha de alguém, claro, no caso do Barros, isso significava, em primeiro lugar, também uma maneira de trazer parte do Centrão para uma relação próxima com o governo. Não é? Um líder, um vice-líder, ele não vem sozinho. Ele traz, pelo menos, parte do seu partido. E muitas vezes, no caso do Centrão, ele traz partes de vários partidos. Então, a escolha tinha essa finalidade, mas também, dentro do Centrão, havia muitos outros nomes. Então havia, claro, uma afinidade com um sujeito cujo discurso é descer a lenha na Lava Jato. No caso do Chico Rodrigues, vai além. Há uma proximidade muito grande com o Bolsonaro, amizade. E naquelas metáforas das quais o presidente não consegue escapulir, né, Ronald? Relacionadas a namoro, noivado, casamento, né? Em relação ao Chico Rodrigues, a metáfora usada lá atrás foi união estável, não é? São aquelas metáforas que o presidente costuma usar. Dá para escrever um livro até o final do mandato se a gente juntar todos os presidentes, então, e ficou uma loucura. Pois é. Vamos lá, tá me ouvindo? Vamos lá, Zaidan, vamos lá. Vamos lá. Então, essa analogia foi união estável, né? Foi essa analogia usada pelo Bolsonaro. União estável entre ele e Chico Rodrigues. Aliás, quem trabalha com Chico Rodrigues, ali empregado no gabinete do senador, é o Léo Índio, que
parece ter um parentesco ali, não é? Com a família Bolsonaro. E é muito amigo do Ele que é Carlos ex-sobrinho? Bolsonaro. É, Mas como é que é exatamente. ex? É porque, obviamente, de uma ex-mulher, não é? Então ele é sobrinho. Ah, então é do outro lado da família. Mas tá. é muito próximo deles, tem esse parentesco aí à distância. E é muito amigo do Carlos Bolsonaro. E, aliás, é alguém que tem livre trânsito no Palácio do Planalto. Então, também ele estar empregado no gabinete do senador Chico Rodrigues mostra essa proximidade. E então ficou insustentável a permanência do Chico Rodrigues, né? Se ele não pedisse para sair, provavelmente seria retirado. Mas é claro, Chico, pede para sair, né? Não tem jeito. Ele era um dos 3 vice-líderes do governo no Senado. Os outros são Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes é o líder. E Eumano Ferrer, que é do PP do Piauí. O Gomes é do MDB do Tocantins. E o Eduardo Gomes é vice-líder. O Braga é o líder. O Braga que, aliás, chegou a dizer que... O Braga também é do MDB. Chegou a dizer que o Chico tinha de sair mesmo. Não é? Não tinha cabimento ele permanecer, ainda que fosse sair para ir cuidar da sua defesa. O Palácio do Planalto enviou uma nota à imprensa dizendo que a ação da Polícia Federal e da CGU, que flagrou o senador com dinheiro, é a comprovação da continuidade do governo no combate à corrupção em todos os setores da sociedade brasileira, sem distinção ou privilégios. O Chico Rodrigues disse em nota que é inocente. Ele afirmou que está confiante na justiça e diz que logo tudo será esclarecido e ele provará que nada tem a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. Tomara. Torcemos para que seja inocente. Torcemos, aliás, para que a Polícia Federal informe que não houve o tal esquema. Que os indícios eram furados. E de que não foram roubados pelo menos 20 milhões de reais da população de Roraima. O Bolsonaro comentou o caso e afirmou a apoiadores ali na saída do Alvorada que não tinha nada a ver com isso. O presidente, inclusive, disse que tentam relacioná-lo ao caso. Não, eu acho que não tem relação com o caso. Isso está mais do que claro. Tem nada a ver o Palácio do Planalto com esse caso, né? Mas a questão é: por que a escolha de alguém como Chico Rodrigues para ser vice-líder do governo? Porque aí entram outras coisas. O caso agora investigado, ninguém poderia saber dele. Correto? Como é que você vai saber que o sujeito ia ser flagrado com dinheiro e que há indícios de que ele participou desse esquema criminoso? Repito, tomara ele não tenha nenhum envolvimento. E mais importante, tomara não haja o tal esquema criminoso. Tomara seja essa a conclusão da polícia e de suas investigações. Mas, por enquanto, tudo aponta para a existência, sim, de um esquema criminoso que roubou pelo menos 20 milhões de reais do povo de Roraima. Agora, antes desse caso, é bom lembrar o seguinte: o Chico Rodrigues era deputado e amigo de Bolsonaro, a ponto, repito, do Bolsonaro usar essa analogia de união estável na relação entre os dois, não é? Essas analogias que ele corriqueiramente usa: noivado, namoro, casamento e tal. E ele está há quase 4 décadas na vida pública. Mas ele ficou conhecido em 2006, portanto há 14 anos, quando o jornal O Globo revelou que parlamentares usavam notas fiscais falsas emitidas por postos de gasolina para embolsar a verba destinada ao pagamento de combustível. Sim, nós pagamos combustível para os caras, não é? Não deveríamos. Eles deviam colocar dinheiro do próprio bolso, colocar gasolina no próprio bolso.
andarem em seus próprios carros. Quando muito o presidente da Câmara, o presidente do Senado, vai lá, não é? O presidente do Supremo, e não todos os ministros, o presidente da República, os outros deveriam usar o próprio carro, ou a bicicleta, ou andar a pé, ou andar de metrô, e pagar do próprio bolso o combustível colocado no seu carro, e não no carro público. Falar, mas o que que tem, né? Nota falsa de uso de compra de gasolina. Sabe qual é o tamanho do rombo? 41 milhões de reais. Em valores da época, Ronald. Da época, 41 milhões de reais. Né? Inclusive, o senhor Chico Rodrigues, na época, ele disse que é verdade, que ele apresentava notas frias de até 30 mil reais por mês, porque ele precisava cobrir outras despesas para as quais não tinha recibo. Então ele falou, eu pego recibo da gasolina, explico o uso do dinheiro e pago outras coisas para as quais não tenho recibo. Sei lá o que é, que não tem recibo. Mas, repito, há um problema na origem, que é essa história da população pagar gasolina para eles, pagar voo de avião, pagar carro, né? E o fato de que isso não basta. Os caras ainda inventam que colocaram mais gasolina do que deveriam colocar. Aliás, 30 mil de gasolina por mês? Rapaz... Tem que rodar, hein? Tem que rodar, hein? Tem de rodar. Chico Rodrigues já passou pelo PMDB, PTB, PPB, PTB, PSB, PSDB e hoje está no DEM, não é? O atual vice-líder do governo, quer dizer, era, né? Agora está saindo. Ele foi vice-governador e governador de Roraima. Não é figura qualquer. Foi governador, vice-governador. E ele era famoso em Roraima pelo gosto de viajar às custas do dinheiro do povo de Roraima. Gostava de viajar. Aí, em 2018, agora, na última eleição, ele foi eleito senador. Nos seus primeiros 9 meses de mandato, ele visitou 6 países. Não com a própria grana, com dinheiro público. 6 países. Em Israel, tudo bem, porque aí ele estava na comitiva do presidente da República, não é? E lá está também o Léo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, que é assessor do parlamento. Então, Israel ele foi na comitiva do presidente, mas ele foi para o Canadá, Cazaquistão, China, Argentina e Itália. E Chico Rodrigues, em 2014, ele teve um mandato de governador cassado pela justiça. E aí alguém pode pensar, mas peraí, tem alguma coisa errada. O mandato dele foi cassado em 2014. Ele foi condenado por gastos ilícitos na campanha para governador de 2010. Mas aí ele só teve em 2014, cassado. Virou ficha suja. E o que acontece com quem vira ficha suja? 8 anos sem poder ser eleito, sem poder se candidatar, inelegível por 8 anos. Não pode ser eleito para cargo público, não é? Então como é que isso aconteceu em 14 e 4 anos depois ele foi eleito senador? Um mês antes da eleição de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima deferiu seu registro de candidatura por considerar que o prazo de sua inelegibilidade terminaria 4 dias antes do primeiro turno. O senador Chico Rodrigues é ainda réu. Por quê? Porque eles não consideraram 14, eles consideraram 10, não é? O crime foi cometido em 10. Então, faltava pouquinho. O que tem, né? Pode ser candidato, sim. Nem pra mim, nem pra você, né? É, tá tudo muito bem. E ele foi eleito. Mas ele é réu também em uma ação penal que investiga a apropriação de dinheiro público na liberação de emendas parlamentares para um projeto de plantio de café. Então, porque tem essas emendas, olha,
o parlamentar tal está pedindo dinheiro dentro das suas possibilidades de oferecer emendas. Ele requer dinheiro para um projeto muito grande de plantio de café que vai empregar tantas pessoas e tal, e tal, e tal. Então aqui, primeiro, o tal plantio nunca existiu. Não plantaram café. Segundo, há a investigação de que a grana foi simplesmente para o bolso do Chico Rodrigues. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal de Roraima, quando Rodrigues era ainda deputado federal. Ele foi acusado de embolsar, junto com seu irmão, o dinheiro de emenda parlamentar supostamente destinada a um convênio entre o Ministério da Agricultura e a Prefeitura Municipal de São Luís do Anauá. O caso está parado, hein? Está parado. Mas o da farra das notas frias já terminou. Aquele que o Globo denunciou em 2006. Prazo demais, tempo demais, não é? Acabou. Foi encerrado e tá tudo bem. E também em 2006, a mesa diretora da Câmara decidiu pelo arquivamento da investigação contra Rodrigues, acatando o parecer do corregedor-geral, que alegou não ver quebra de decoro por parte do parlamentar. Que tem? O cara não pôs gasolina, disse que pôs, não é? Mas, pô, uma coisinha de nada. Aqui todo mundo faz isso, né? É dinheiro público. É dinheiro público. E eles arquivaram, mas olha, inclusive era quebra de decoro, não era nem nada sério, assim, ele roubou, ele mentiu, né? Não, quebra de decoro, o cara apresentou nota fria. Isso é uma grande quebra de decoro. Mas nem isso eles viram. Não viram roubo, não viram falsidade ideológica numa declaração pública e nem sequer quebra de decoro. O corregedor-geral era Ciro Nogueira. Olha lá! Hoje, expoente do Centrão e padrinho da indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Ronald.